Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 16 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Imprimirei minha lei em suas entranhas, hei de inscrevê-la no seu coração. O terrível desfecho da primeira aliança foi o exílio de Babilônia, causado pela traição do povo que havia esquecido seu Deus. Uma depressão visceral e generalizada tomava conta de todo o povo. Não existia mais esperança. Nesse contexto escuro e trágico, brilha de repente um oráculo incrível. Haverá uma nova aliança que partirá de Deus. Ele mesmo colocará a Torá, a lei, no coração de todos, nas entranhas de todos. Todos conhecerão o Senhor por experiência pessoal e os pecados serão perdoados. Do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Continuamos a meditação desses dias sobre o grande e terrível pecado do povo e de cada um de nós, que só encontra salvação em Jesus, no sacrifício do Filho de Deus. A partir do exílio de Babilônia, Israel vive um estado de prostração que está bem longe da situação gloriosa do tempo do rei Davi e de Salomão. Destruir o templo era como transpassar o coração, matar a mãe ou a esposa. Nada havia em Israel mais precioso do que o templo. Acabar com o templo era acabar com o povo da aliança. É isso que aconteceu com a queda de Jerusalém e o exílio de Babilônia. O templo, a glória de Israel, foi destruída completamente. O templo de Yahvé era a presença viva de Deus no meio do seu povo, e esta presença se interrompe quando Deus castiga o seu povo. O sofrimento não consistia tanto na demolição do edifício sagrado, mas no fato que o fim do templo representava o fim da aliança, o fim do relacionamento com Deus, o abandono total. A sensação interior era forte e clara. Tudo acabou, não há mais esperança. Agora só existe a morte. Israel se reduziu a um vale de ossos áridos. Os séculos do pós-exílio não conseguem, de forma alguma, levantar a grandeza de Israel. Aliás, tornam mais aguda a humilhação do povo, continuamente oprimido por alguma superpotência estrangeira. Na consciência comum, se abre o caminho de uma convicção profunda. Sozinhos não conseguiremos nunca. Por causa de nossos pecados, jazemos dentro de uma fossa da morte, sem conseguir fazer o mínimo movimento. Salva-nos, Senhor. O pecado
como traição da aliança, é algo terrivelmente sério que tem consequências atrozes, das quais o povo tem consciência clara. A alegria da aliança se muda em desgraça e desespero. O livro das Lamentações é o relato claro dessa tragédia. Não há dúvida alguma que sem um Salvador nunca conseguiremos voltar ao paraíso terrestre. Sem um Salvador, nunca conseguiremos levantar a cabeça. A primeira aliança foi rasgada pelo pecado de Israel e este rasgo é irrecuperável. Uma vez expulso do paraíso terrestre, o homem não consegue mais voltar. O pecado tem o triste poder de ser um dano irreversível. Deste exílio, o povo eleito nunca mais se levantou. Voltou sim um pequeno resto purificado e fiel, mas de forma alguma voltou o esplendor do tempo do rei Davi, ou do templo de Salomão. O famoso resto de Israel lentamente adquire consciência de que Deus não abandona o seu povo, apesar da primeira aliança estar totalmente destruída. Depois do exílio, o povo eleito é como que um povo sem aliança, à espera de uma nova e definitiva aliança, que não fracasse igual à primeira. Esta nova aliança não poderá de forma alguma ser somente fruto do esforço pessoal, da capacidade pessoal de fidelidade. Tudo isso já tinha fracassado irreversivelmente. A nova aliança será uma ação que parte de Deus e transforma o homem, capacitando-o à fidelidade matrimonial com o seu Senhor. Esta é a extraordinária novidade, irmãos. Esta nova aliança, será uma ação que parte de Deus e transforma o homem, capacitando-o à fidelidade matrimonial com o seu Senhor. Isso é algo muito sério e dificilmente nós temos essa consciência. Se um delinquente mata um jovem inocente, a mãe desse jovem poderá perdoá-lo, mas esse perdão e o eventual arrependimento do assassino não são capazes de ressuscitar o jovem. Se a esposa trai o marido, esse pode perdoá-la e acolhê-la novamente, mas ninguém consegue cancelar o adultério. Tudo o que acontece não pode ser cancelado, bom ou ruim que seja. Essa é a terrível dignidade da nossa vida terrena. A história nunca volta atrás. Tudo o que fizermos fica esculpido com ponteiros de fogo na rocha do tempo, e nada o poderá cancelar. Essa é a terrível dignidade da vida. O pecado é irreversível. Suas consequências são irreversíveis e inesquecíveis. Nunca mais o homem poderá voltar ao paraíso terrestre que perdeu. Repetimos, no tempo do exílio, Israel amadureceu a certeza de que a primeira aliança estava irrecuperavelmente perdida e que Deus teria oferecido ao seu povo uma nova e eterna aliança, totalmente diferente da primeira. No meio dessa tragédia, em pleno exílio de Babilônia, vem um oráculo surpreendente e impressionante do profeta Jeremias, algo que era silenciosamente e ardentemente esperado, mas que não dependia do homem. Assim fala o profeta. Dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Yahvé. Essa é a aliança que concluirei
depois desses dias, com a casa de Israel, oráculo de Yahvé. Porei minha lei no fundo do seu ser, e a escreverei no seu coração. Então serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles não terão mais que instruir o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Perdoarei toda a culpa e não me lembrarei mais do seu pecado. Esta aliança é nova porque a lei, a Torá, está escrita nos corações e não mais em tábuas de pedra. É nova porque todos conhecerão o Senhor universalmente. É nova porque os pecados serão perdoados. Aparece claro que o protagonista desta nova aliança é Deus. Ela é um dom oferecido por Deus para levantar da morte e da fossa a sua criatura. O profeta Ezequiel expressa com a forte imagem do vale de ossos áridos que ressuscitam e com a profecia que segue a esta visão. Assim fala Deus pela boca do profeta Ezequiel: concluirei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Porei o meu santuário no meio deles para sempre, e esse santuário será o corpo de Cristo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo para sempre. Essa eterna e nova aliança é bem explicada também pouco antes desta visão. Assim fala o profeta: purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei um coração novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Porei no vosso íntimo um espírito novo. E farei com que andeis em acordo com meus estatutos, que guardeis minhas normas e as pratiqueis. Essa terra, que era uma desolação, está agora como um jardim do Éden. Esta será a nova e eterna aliança. Tudo isso estava sedimentado no coração do povo de Israel, de maneira consciente ou não, e todos ansiavam por este novo que estava para vir com poder para libertar-nos totalmente. A nova aliança devia ser puro dom do Espírito, e o Messias, capaz de instaurá-la, não podia que ser o ungido pelo Espírito, o homem do Espírito. Justamente, ele devia ser chamado Jesus Cristo. Deus salva pelo ungido. Cristo significa ungido por Deus no Espírito Santo para salvar o seu povo. Esse é o significado do nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, o ungido por Deus no Espírito Santo para salvar-nos definitivamente dos nossos pecados. É isso que Deus faz acontecer em nós quando nos abrimos à graça, quando aceitamos Jesus em nossa vida, quando nos deixamos moldar pela palavra. Cada um hoje pode parar e pensar no seu resgate, de que forma Deus o resgatou e, à luz de sua experiência, entender o trecho que agora vamos ler novamente. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor.
pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Vamos parar um pouco neste momento para anotar as frases da leitura ou da meditação que nos iluminam e nos preparam para escolher o nosso propósito. Vamos agora refletir e escolher o nosso propósito, que ajude a nos abrir totalmente à graça de Deus, aceitar de verdade Jesus em nossa vida, renunciar ao mal e abrir-nos ao bem, sem medo da novidade que o Espírito Santo cria em nossa vida. Aliás, pelo contrário, pedir que Ele nos torne homens novos, capazes de fazer aliança com Deus e com os nossos irmãos. Dar-vos-ei um coração novo. Paz e alegria a todos. Porém minha lei em seu coração, paz e alegria a todos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Transformar meu coração.
pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.